pai, que se retira. Eu vou estar passando a palavra para o meu profeta aqui. O que tu sentiu no teu coração, fica à vontade para dividir com a gente. Seja um testemunho, seja um sentimento. Fala aí. Algo que veio muito forte no meu coração agora foi amor, cara. A gente falou tanto de repreensão, de arrependimento. Se quiser patrocinar, tamo junto. Aceitamos também em nome de Jesus. Cara, amor. Principalmente essa passagem que a gente comentou sobre a prostituta. Deus, ele veio salvar, óbvio, e ele falou tudo aquilo principalmente por amor, cara. A gente falou dessas palavras duras, mas o Senhor sempre ele vai ser de alguma maneira dura com a gente, confrontar o nosso coração, a nossa vida, o nosso pecado, mas ele sempre vai fazer isso na premissa de amar. A palavra diz que Deus repreende aquele a quem ele ama. E se ele nos ama, óbvio que ele quer o melhor pra gente. Às vezes até a gente como adolescente, a gente passa por essa fase, não quer escutar a repreensão do pai, não quer escutar a repreensão da mãe, mas é como se fosse uma parábola, é como se fosse a semelhança de Jesus fazendo isso com nós. Às vezes a gente é rebelde, não quer escutar, só que a gente sempre tem que entender que Deus é Deus, cara. Ele é o Criador do universo e ele tem infinita maturidade a mais e sabedoria a mais que nós. Então, se a gente for repreendido pelo próprio Deus, pela própria palavra, ou por um líder, a gente tem que ter entendimento que isso é amor, cara. Deus está nos amando dessa forma e ele mostrou amor tanto entregando o próprio filho, quanto agora, após a gente ter o conhecimento da graça, ele vai continuar nos amando e vai nos repreender por isso, sabe? Isso é muito forte. Apocalipse 3:19. O Senhor declarou: repreenda e castiga a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí tu falou... Apocalipse pausadamente 3:19. Apocalipse 3:19. O livro da revelação. Livro da revelação. Para quem não sabe, Apocalipse foi o livro que estava João preso na ilha de Patmos, isolado. E isso foi um decreto para que todos os outros já tinham morrido, né? Pela perseguição à palavra. E João foi condenado, então, a ficar isolado numa ilha, sem ninguém, para não poder pregar mais essa palavra. Só que até mesmo quando a gente está isolado, esquecido, de repente amarrado, de repente te tiram de escalas, de repente faz de tudo para te não falar mais do evangelho. Jesus vem até João. João, escreve, porque agora eu falo contigo. E aí, o Senhor fala: eu repreendo e castigo. O Senhor fala, eu repreendo, ou seja, repreender é muito bíblico, né? Mas tudo bem. Todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então as pessoas são repreendidas por quê? Porque o Senhor ama. Porque ama. O problema é quando ele para de repreender. Ou a hipocrisia é tanta que tu não repreende um filho. Aí que tá, o Nathan falou do jovem. O jovem muitas vezes não gosta de ser repreendido. Mas um pai que repreende um filho também é bíblico. Provérbios 29:15. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria. Mas o jovem, abandonado à sua própria sorte, envergonhará a sua mãe. O abandonado à sua própria sorte, entenda-se, baseado no seu próprio entendimento. Ou que rejeita a repreensão. Ponto. O interessante, eu sempre cito Hebreus 12:6-10, porque lá também tem. O Senhor vai falar bem claramente assim, ó: se vocês respeitam e se submetem aos pais terrenos de vocês, quem dirá o Pai Celestial, ou seja, Deus? Lá ele também vai dizer que ele açoita, usando o termo açoitar, né, dependendo da tradução, mas raiz. Gostei desse termo. Eu açoito, repreendo todo que eu amo. Eu posso açoitar, pai. Eu ensino. Então, cara, o Senhor ama, ele repreende, ele exorta. Quem ama, exorta. Por exemplo, o Rafael e a Vivi, eles são um casal. O Rafael não vai ver a Viviane fazer algo errado e ficar calado, porque eles amam. Então, quem rejeita a repreensão, olha o que Hebreus 12:6 vai falar. Quem rejeita a repreensão não é filho, é bastardo. Então se eu rejeitei a repreensão, eu sou bastardo, tu é bastardo. Vou falar pra ti olhando na câmera aí, eu não sei quem tá olhando. Não rejeite a repreensão, senão você não vai ser chamado de filho, você vai ser bastardo. E se você rejeitar a repreensão, então não tá se dizendo filho, mas sim, não vai receber a repreensão de filho, sim ser tratado como bastardo. Romanos 8:16 vai dizer: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos. Mas filho é quem recebe a repreensão e aceita.
Aí vai entrar na questão da obediência. Não tem como tu dizer que tu ama a Deus quem tu não vê. Isso é a Bíblia, tá? João 14. Não tem como tu dizer que tu ama a Deus que tu não vê se tu não consegue amar o teu irmão que está do teu lado. Tá, mas o que é amar o teu irmão do teu lado? É eu querer ele bem, eu fazer carinho nele, eu abraçar ele. Isso é parte de amar alguém, mas não necessariamente isso é amor. Me explica, claro. Me diz aí que Jesus estava na cruz, todo mastigado, todo escorraçado, cuspido, humilhado, e ele estava gostando. Isso, Senhor, obrigado. Isso não é bíblico. É bíblico ele suar sangue. Para quem não sabe, quem não estudou, Jesus suou sangue. Isso na medicina é considerado algo que é um fenômeno. Isso não é normal acontecer. E com quem acontece, se acontece, o óbito vem. E Jesus chegou no limite do estresse dele a ponto de suar sangue. Mas por quê? Não, porque assim, ele ama tanta gente que ele achou gostosinho. Não, exato, é o contrário. Ele, quando, na última oração, quando Obediência. ele está no monte, Se ele possível, pede, se possível, a paz de Deus. Senhor, se possível, eu não quero passar por isso. Senhor, eu não quero. Então, quando eu, Rafael, falo, eu não quero mais ir lá. Quando eu falo, eu quero largar, aí eu tô errado. Ele tá cascando o bico. Só que ali, aí o engraçado é o seguinte, Jesus teve o mesmo sentimento. Só que aí, assim, ó, a pergunta é, eu larguei? Pois é. Então, assim, o meu sentimento tá alinhado com o que eu sinto. Eu sou de verdade. Eu não vou me polir para ser o que as pessoas querem que eu seja. Se tu gosta de mim, amém. Se tu não gosta, amém também. Agora, eu vou ser o que eu sou, e eu sou assim. Se eu sentir de te falar algo, eu vou te falar. Mas é importante que nós sejamos de verdade, porque o Senhor, ele fala com quem é de verdade. Olha o que ele vai falar sobre oração. Ele deixa bem claro. Tem pessoas que vão na igreja, pegam o microfone. Queridos, agraciados. Em nome de Pátria. Só dá uns... Estou uma na balsâmica. Na nave da Balsâmica igreja. filantrópica. Cara, A paz seja Jesus. olha o que a palavra vai falar. Que o Senhor não recebe essa galera que sobe nos palanques e quer se mostrar. O que não é. E que fazem vãs repetições. As orações são sempre as mesmas. Ligou o ouvido do... Eu ligo de novo. Em que parte que parou? Agora? Agora. Voltou? Peraí. Muito bom, Gurgel. Tá gostosinho, né? Foi, uma hora já calculou pra mim. Parece que uns passou 30 15 minutos. Puxa mais uma hora. Tá, deu aí? Voltou? Tá muito profissionalizado. esse Tivemos cara. um problema técnico, mas já foi resolvido. Nosso Já mídia. sabia. Sapa, né? Vai lá dentro. Você tentou Coisa se do levantar. demônio. Onde é que a gente tá? Temos um mídia atento. Da oração, né? Verdadeira. Exato, boas repetições. Cara, eu aprendi isso, e aí vai vir de encontro que o Nathaniel falou antes, que é sobre, tudo bem, a gente tem que ter letra, porque a letra é o que vai nos conduzir ao caminho. Só que sem É o a norte. experiência, Vou botar em prática. Né? porque olha o que Jesus vai falar. Vamos lá, vamos fazer uns links aqui. A fé vem, Ouvir. ouvir o quê? A A Palavra. palavra de Deus. Beleza. Aí vai falar assim também, que sem fé, É impossível agradar a Deus. beleza? Então, ó, fé vem pelo ouvir a palavra. Sem fé não tem como agradar a Deus. Então, sem palavra eu não agrado a Deus. Mas beleza, tem uma outra coisa que diz assim, ó. A fé sem obras, Ela é morta. então Deus não vai receber uma fé morta. Como é que eu faço para ter uma fé que Deus receba? Porque Deus, é impossível tu agradar a Deus sem fé. E não tem como ter fé sem ouvir a palavra. Precisa ter a palavra e viver ela. Porque aí tu vai ter obras e frutos sobre isso. Isso Pô, é Uma coisa leva a É o outra. teu Exato, caminho essas e tu pessoas. percorreu o caminho. Exato. Tá? Então não adianta eu vir aqui gargantear para vocês, não, porque assim a palavra diz. Mas vem cá, e qual é a tua... Puxa o teu histórico aí. Tá vivendo. Exemplo, é o mundo corporativo, profissional. Pode ter um profissional, eu tenho tantas graduações, mas tenho cara, trabalhei 12 anos com isso na prática. Chega, fala 5 minutos. Perfeito. Perfeito. Isso é um baita exemplo. O que mais eu conheço no meio do business é pessoas com muito título. Pessoas que têm faculdades e MBAs e coisa arada. E tu vai pegar o currículo da pessoa, meu Deus, é um absurdo. Aí tu vai conversar com a pessoa não sabe conversar.
a pessoa não sabe se expressar, a pessoa é preguiçosa. E aí, às vezes, tu pega uns caras que são mais humildes. Os malandrinhos não sabem nada. Ó, seguinte, larga na minha. Exato. Os Ah, caras, mas tu olha pra eles, são um espião Uhum. no modo de se vestir e tal, até no modo de falar. Mas os caras resolvem. Porque os caras têm muita experiência no que estão fazendo. Uhum. E evangelho é sobre isso, não é sobre título. Hoje as pessoas querem muito que tu vá atrás de teologia. Não, porque se tu não é teólogo, eu não vou ouvir. Cara, isso não faz nem sentido. Porque Jesus não era teólogo. Exato. E os discípulos dele também não. Os Nunca. fariseus eram. Aí que é o ponto. É. Ops. A gente tem um contraponto. Mas aí os fariseus não viveram metade do que os discípulos Não viveram. Por isso Aí que a era gente não outra- pode chegar ali em E pegar aqui, cima. Mas irmãos, não sei o que, e aí eu tô pregando letra, mas eu nunca nem vivi, eu Nem não sei o que eu vivi. tô falando. Aí- Às vezes eu nem sei não, quem é Jesus de Eu sou verdade. presbítero. Vamos, exato. Vamos, Baixa a bola, cara. É. vamos traduzir isso agora. Cadê a tua carteirinha? Já que a gente chegou nesse ponto sobre títulos, né? Cara, título pra Deus. Pera aí. Vou chegar lá em cima. Ó, é o seguinte, ó. Carteira de membro. Ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Pastor presidente, pai. Não, eu dava o dízimo, né? Não, eu sou membro. Não, é o seguinte, Jesus, peraí, aqui, ó, eu fui Olha aí, tá aqui, membro. ó, o meu envelope. Eu gostei 100 mil aí, ó. Eu salvo. A palavra vai dizer o quê? Que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer assim, ó. Senhor, Senhor, mas eu não fazia tal coisa. A palavra não está falando do ímpio que vocês consideram desigrejado e rebelde. Ela está falando de vocês que fazem escalinhas, dão dízimo em dia e vão em todos os cultos. É de vocês. A palavra está falando de vocês. É vocês que vão chegar naquele dia e vão dizer, Senhor, eu não fazia tal coisa. Mas por que isso é possível? Porque vocês estão vivendo algo sem ser espontâneo, de Volta coração. lá para Mateus Não 15, tem amor. 8. Mateus Com a 15, 8. boca me adoram, Com a mas boca longe me está o adoram, seu mas longe está o seu coração. coração. Tá, mas me explica como é que eu faço para viver. Primeiro, tu desagarra de tudo que tu acha que tu sabe. Porque tu não sabe nada. Primeiro, tu não é nem Nicodemos. Tá? Vamos usar Nicodemos, que é um baita exemplo. Nicodemos era um cara estudado. É um cara que, para os fariseus, era uma referência. Fato. O cara conhecia a Torá de trás para frente. Era ele que dava os discursos, era ele que ensinava. Ele era o cara, beleza? Mas pro céu, quem ele era? Ninguém. Zero. Então, Nicodemos, para mim, não é referência nenhuma. E não pode ser para vocês. Quem tem que ser a referência para nós é Jesus. E aí Jesus vai te levar a conhecer a palavra. Mas ele vai te levar a conhecer a palavra dele. Por isso que ele olha para Nicodemos. Senta aqui, Nicodemos, deixa eu te ensinar uma coisa. Pode ser mestre para eles. Mas para o céu, tu vai ter que nascer de novo. Agora vamos tentar desenhar isso que nem Nicodemos, que era tão sábio, entendeu. Ah, mas como assim? Eu vou ter que voltar ao ventre? Nicodemos, eu vou tentar traduzir. Como é que funciona? A pessoa, no ventre, ela recebe o alimento para crescer. No ventre, ela está sendo tratada para crescer até que ela sai para ter a vida, certo? Quando Jesus fala para Nicodemos, vai ter que nascer de novo, ele está dizendo assim, ô Nicodemos, vai ter que entrar aqui na minha barriguinha, aqui, ó, e mamar de mim. Vai ter que ser gerado em mim, vai ter que comer de mim, vai ter que entender sobre a minha palavra. Aí tu vai ter acesso. O que Nicodemos fez? Ao invés dele fazer, tá bom, eu vou te seguir, porque é isso que Jesus estava falando para ele. Me segue que aí tu vai entender. Ele, não, eu vou me ocultar porque eu quero a minha posição. Eu quero manter a minha posição, o meu cargo, a minha carteirinha. Então, Nicodemos vai chegar naquele dia e vai dizer assim, ó, mas aqui, ó. Ele amou muito. E Jesus vai dizer, não, Sim, mas eu te ofereci, tu não quis usar. Os religiosos, quem não entendeu o real sentido da palavra, tentam obter a salvação por méritos próprios. E não é a salvação, é pela graça. Não é nem por obras, é pela graça. É pela graça. Então, não tem como eu chegar lá e dizer, e por isso a palavra que citou, mas eu fiz, eu cantei, eu preguei, eu não sei o quê. Mas, cara, tu não teve o principal. Basicamente, as pessoas vivem num automático de eu vou participar de escala, eu vou pregar, eu vou cumprir a agenda, eu vou fazer, mas a essência real do evangelho, tu não tem. Então, pode falar. Perdão te interromper. Tem um versículo. Eu ia só citar, mas eu acho que ler vai ficar muito bom. Vai lá com Mateus 18, 9. Muito bueno. Inclusive, que ele falou da graça tá até na placa da igreja ali, né? Mateus 18. Não é de bom, é dom de Deus. Exato. É graça. É a parábola do fariseu e do publicano. Ah,
Essa é Tava no Essa meu daí. coração pra falar. Vai. É na Sarabia. Disse Nossa. também esta parábola: a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, estando em pé. Deus falava deles nas praças, nos lugares, querendo ser visto, mas enfim. Estando em pé, orava consigo, ou seja, para si mesmo, desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e A dou o trombeta. dízimo de tudo quanto possuo. Olha só que exemplo. Eu vou nos cultos, pai! O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E esse desceu justificado para casa. Me Meu deixa Deus. só aí. Cara, isso é tremendo. É tremendo. Cara, isso aí é demais. É tremendo porque assim, ó. Isso aí. Vamos lá, vamos pegar o fariseu aí. O fariseu acha. Fariseu, pra mim, vou traduzir o que pra mim é fariseu. É um estúpido completo. Tá? É um estúpido que acha que sabe. Que é igual a um ignorante. O ignorante, ele ignora a verdade. Ele ignora o conhecimento. E aí ele traz para si um conhecimento que só ele acha que é isso. Então ele se torna ignorante. Porque ele quer. Porque a verdade é muito clara. A verdade é que nós ignoramos a graça para olhar para a lei. Isso. E aí nós aceitamos, e vocês foram assim durante muito tempo, aceitaram aquilo que veio por cultura. Se vai na igreja, eu vou ir porque é bom, é gostosinho, sinto uma presença e tal e tal. Mas vocês nunca evoluíram para entender que só isso não serve de nada. Como assim, Rafael? Cara, presença de Deus a gente vai sentir em qualquer lugar. Mas isso não nos serve de nada. Isso não salva. A presença de Deus não salva. O que salva é o arrependimento sincero. Se tu não tiver arrependimento sincero, tu vai na igreja, tu vai rodar, tu vai profetizar. E isso não significa que tu é de Deus. Exato. Mas me prove. Então, claro, Saul profetizou enquanto estava endemoniado e estava indo atrás de Davi. Demonhão. E como tu falou agora, a questão de, mas então quer dizer que Deus usa qualquer um? Se Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Deus Mas usa qualquer um. Ele usa qualquer um. E ele não usa qualquer um porque a gente não é nada. Ele usa porque ele tem propósito, ele tem promessas, ele tem objetivos na vida das pessoas. Então, assim, ó, ele quer falar contigo. E tu tá desviado das ideias. Ele vai usar qualquer um do teu lado. Exato. Só que em nenhum momento ele disse, adore essa pessoa e faça dela um ídolo. Exato. Não, só um pouquinho. É Deus que tá falando contigo. Aquela própria passagem em Apocalipse, quando vem o anjo apresentar as revelações para João. Ele quer fazer o... Exato, daí o João quer se prostrar para adorar o anjo, mas tipo assim, ó, levanta, rapaz. exato, tipo assim, ó, eu sou conservo junto contigo. Não, isso aí tu entendeu? usou, Exato. Não, mas olha que interessante. Tremendo. O anjo é um participante do céu. Exato. Você entendeu isso, né? O anjo não é tu. Tu entendeu? É que tu não é igual ao anjo. Tu entendeu que ele já tá lá, né? Ele já tá no meio caminho. Né? Então, ele já tá lá. Ele já venceu. Aí, beleza. O anjo vem e diz, a gente conserva. Mas tu, que é um Zé Ruela, acha que... Não, porque aqui tu tem que me chamar de senhor fulano de tal. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Cara, a gente não é ninguém. Nenhum de nós. E quando tu entende isso, te coloca Jesus no centro da tua vida. E aí, ele que é todas as coisas, ele te faz ser grande. Por misericórdia. Porque a glória dele, ela não é dividida por ninguém. Da minha boca, hoje, graças a Deus, a minha vida é muito abençoada. Eu não peço R$1 da igreja e nunca vou pedir nem R$1 para ninguém. Porque o que Deus fez por mim, hoje eu faço de graça. Eu dou de mim de graça. Porque eu entendi o evangelho. Eu faço porque meu coração pede para que eu faça isso. Ele mora dentro de mim. Só que para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que passar por vários processos. E o principal deles é o que eu vejo hoje a igreja perecer.
que é ser humilde, cara. Porque a gente é muito orgulhoso. O que é o orgulho? O orgulho, meu, é quando tu diz assim, eu não posso aceitar ajuda porque eu vou estar parecendo que eu sou fraco. Sim. E o que Deus vai dizer? Quando tu tá fraco, Eita, por quê? Porque tu deposita tudo nele. Amém. Sim. Quando eu achei que eu era alguma coisa, foi quando eu tomei o maior tombo da minha vida. Quando eu vi que eu ia perder tudo. Eu saí do meio da vila para ter alguma coisa. Só que quando eu comecei a ter alguma coisa, eu achei que eu era. Me desviei do caminho, a soberba vem. E quando tu é soberbo, quando tu é orgulhoso, tu é metido, Deus se afasta de ti. A presença não acompanha quem é arrogante. E aí eu tive que ser moído, fui, né? Aconteceu tudo que aconteceu, até Deus vir até mim e falar comigo e me explicar por que aconteceu tudo que aconteceu. Foi quando eu virei uma chave e eu entendi. Meu, eu não vou a lugar nenhum. E o maior exemplo que eu sempre trago para mim é José. Tu vê José reclamando? Cara, José aguentou no osso e assim, ó, ele era um exemplo em tudo. E ele teve momentos que ele teve aquele momento que ele poderia ter feito tudo errado, né? Mas ele pegou e disse, cara, não vou sair correndo daqui. Porque eu sei que é maior eu estar com Deus do que eu ter que errar contra ele. 17 aninhos, pai, testosterona aqui, ó. Exato. E aí ele é lançado na prisão por fazer o que é certo. Exato. Depois de ter passado... O que não passou na cabeça desse cara? Perdeu a avó, perdeu a mãe. O vô, quer dizer, perdeu a mãe. E movido desse jeito. Passou longe da família o tempo todo. Se desligou do pai, que deu uma túnica para ele. Mano. Pensa no seguinte, a túnica não é para qualquer um. Ele é especial. Ele perdeu esse vínculo, foi tirado esse vínculo com a força, por inveja dos irmãos. E aí qualquer semelhança é mera coincidência. Porque na igreja fazem isso, querem tirar a força do pai. Porque não aguentam, rangem os dentes porque veem que Deus é contigo. Aí Deus vai lá para uma igreja e fala para todo mundo em bom som ouvir. Aqueles que te rejeitarem, eu rejeito. Mas aí tu pega se tu quiser, tá? É só Deus que está falando. Não é profetado, tá? Só vai dar glória se tu negar. Mas aí, esse cara, olha que legal. Mesmo, isso é que faz toda a diferença. Mesmo esse cara, tendo feito certo, ele foi lançado na prisão, ele tinha todos os motivos para dizer, mas qual é que é, Senhor? Eu já fui escorraçado, perdi vínculo com a família, eu tô todo errado, eu passei tudo que eu passei. E aí tu me ergue e do nada eu fiz certo. Quantas vezes vocês falaram, eu fiz certo também? Eu fiz muito isso. Eu fiz certo, Deus, eu não menti. Eu agi eticamente. E eu fui humilhado, falaram de mim nas minhas costas. E coisa assim, a gente se sente mal. Tu acha que José não se sentiu mal? Só que a palavra vai focar que ele, mesmo assim, ele foi exemplo onde ele estava. Na prisão ele era exemplo. Ele comandava a prisão. Ele era exemplar. Um ótimo administrador. E aí, no momento certo, ele teve a oportunidade e Deus exaltou ele. O cenário não mudava o José. Aí é que tá o detalhe. Meu, José não era inconstante que nem nós. A gente é muito inconstante. Qualquer vento que bate, a gente já começa a berrar que nem Pedro. Olha a diferença de geração. Olha a diferença de geração. Se é José anda pelas águas e vai até Jesus de boa. Mas Pedro já é mais danado. Pedro já é mais impulsivo. Me manda que eu vou. Ah, mas só que é o seguinte, tem vento aqui. Começa a afundar, é o seguinte. Entendeu? Já mudou a geração. A gente está vivendo uma geração hoje pior ainda. Essa geração, ela é o ponto de não saber ouvir. Então, tem a palavra que fala. Eu abri ela, deixa eu só voltar para ela aqui do comichão, né? Olha. Opa! Derrole, Tá A gente tinha falado aí. Tá ligado. Isso aí. 2 Timóteo 4:3. Lê aí. Uma ajudadora. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Ou seja, vão escolher o que querem ouvir. Meu, a gente tá vendo isso, cara. São seletivos, né? Ah, me repreendeu, sai daqui. Eu quero ouvir um cara que só vai me entregar chave e porta aberta. Exato. Só que chave e porta aberta não salva ninguém. Não salva ninguém. A repreensão salva. A repreensão salva. Mover não salva ninguém. A repreensão salva. Exatamente. A palavra exortativa salva. Por quê? Porque ela vai dizer, se tu
for por aí, tu vai pro inferno. Agora Mas se tu vir por aqui, tu vai... Tu falou uma coisa que mover não salva ninguém. Uma coisa que eu percebo e eu vivi na pele é que as pessoas que, por exemplo, fazem as coisas em silêncio ou fazem para não serem vistas são julgadas. Por exemplo, o irmão vai na igreja, vai lá, assiste o culto bonitinho, ora sem mover um músculo da boca. Canta baixinho, fica na dele, entra e vai embora. E aí, mas o irmão não é Mano, chamaria As pessoas são muito seletivas, aí eles questionam, mas daí ninguém não vem, as pessoas não querem mais. Mas se vocês forem contar quantas pessoas estão feridas, e que eu digo feridas é pessoas que foram atrás de ajuda num lugar que deveriam ser ajudadas e foram mais julgadas e crucificadas do que fora. Interessante isso que tu falou, irmã. Irmã. Por quê, né? Porque eu sou um cara que sou muito julgado. Eu não sei nem por quê. Mas as pessoas me taxam de arrogante, me taxam de estressado, soberbo. Mas deixa eu te explicar um pouquinho sobre a minha vida, só para vocês entenderem. Eu sou um cara hoje, tá? Eu não tenho... Não dá para dizer que eu tenho pai, porque a gente não tem relação nenhuma de troca, enfim. Não quero falar sobre isso, mas a mãe que eu tinha, que para mim, a Terra foi meu maior exemplo de pessoa ética, pessoa que era pobre, mas que nunca teve que roubar ninguém, nunca teve que fazer nada errado e sempre batalhou. Acordava cedo, 5 da manhã, saía pegando ônibus a moda louca e chegava tarde em casa, muitas vezes dormia no serviço. E é o meu maior exemplo, eu perdi. E eu perdi numa situação bem difícil da minha vida. Eu perdi a minha mãe quando eu me afastei da igreja. E quando eu me afastei da igreja, eu me afastei por um motivo muito específico. Eu não concordava com o que estava sendo feito. E eu fui claro e sincero, como muitas pessoas não são. E falei tudo que tinha que falar para as pessoas envolvidas e ponto, acabei e saí. Tomei essa decisão e saí. E o engraçado é que é o seguinte, ninguém veio atrás de mim para conversar. E eu tive que ouvir de todos, inclusive dos responsáveis, que eu sabia o lugar onde estava a igreja, se eu quisesse eu ia lá. Eu passei muitos bocados durante esse tempo, muitas dificuldades, né? E aí eu entendi a vida do filho pródigo. Porque quando tu não tem nada, não tem ninguém do teu lado. E aí eu, além de não ter nada, eu ainda perdi aquilo que eu tinha de muito valor. E eu me arrependo muito, muito por não ter feito muito mais por ela. Porque ali eu entendi que eu tinha amor de verdade. Porque por mais erros que minha mãe tivesse e a gente brigasse muito, eu sabia que ela não fazia por mal. Eu sabia que ela me amava de verdade e ela queria o meu bem. E aí aconteceu, ela pegou Covid, né, teve problemas dela, e por isso que eu treino muito e vou na academia e vou postar foto me exibindo sim, porque eu tô dizendo assim, eu venci mais um dia, é isso que eu faço. Porque no dia que eu fui visitar ela, eu falei com ela num dia, conversei com ela na sexta-feira. Ela me respondeu. E eu disse, Deus vai te abençoar, mano. Fica firme. Vai dar tudo certo. E no sábado, eu confiante, mandei um louvor para ela. E o celular dela recebeu, mas ela não leu. E eu não falei mais. No domingo à noite, a médica me liga e me chama para ir me despedir. Quando eu cheguei diante dela, me vendo tudo aquilo na minha cabeça, assim, cara, tô longe da igreja, tô longe de Deus, tô longe de tudo, eu sou o errado.
e me culpando por isso, sem ter ninguém do meu lado para dizer assim, cara, vamos de novo. Eu pego na tua mão, vou contigo, tu é falho, mas eu vou te ajudar, cara, vamos de novo. Ninguém fez isso por mim, ninguém fez isso por mim. Mas quando eu estava na frente dela, eu tive a oportunidade de entender muita coisa. Eu orei muito por ela, mas aprove a Deus não trazer ela de volta. Só que eu entendi tudo que rolou, e quando eu orei por ela e falei com ela tudo, e disse, mãe, tu me perdoa, Deus te ama, Deus está contigo. A maquininha que não fez nem um barulho o tempo todo, ela fez um bip só. Quando ela fez um bip só, eu entendi. Eu entendi que ela tinha ouvido, que tinha recebido e que ela ia com Jesus. Só que a lição que eu levei dali, e por isso hoje eu sou o que eu sou, e eu faço o que eu faço, que a igreja não faz. Desculpa, isso não é ofensa, eu só estou falando verdade. Que se isso ofende vocês, problema é de vocês. Mas pegar a pessoa pela mão, trazer para a mesa, porque eu ouvi o seguinte, a igreja não pede para te fazer o que tu faz. É fato, a igreja não pede. Mas Deus me pede para fazer o que eu faço. Porque quando eu precisei, ninguém fez por mim. Até que chegou o ponto que Deus me ergueu de uma maneira, e aí eu conto essa história para quem anda comigo sabe. E ele me visitou lá na praia, eu estava curtindo meu ano novo, né? Depois que passou tudo, que passou, que minha vida deu um boom, ele chegou, agora eu quero que tu esqueça toda a mágoa e apacente as minhas ovelhas. Quando ele me disse apacentar, eu entendi. E hoje eu faço o que ele me manda fazer. Então eu não estou nem aí se a igreja vai ir contra mim, se a igreja vai me tirar de escala, se a igreja vai fazer reunião para falar de mim nas minhas costas. Que se rale. Eu estou preocupado com a igreja de Cristo. Porque eu não quero mais ter situações como a da minha mãe. O que é situações como a da minha mãe? Cara, eu tive que esperar minha mãe morrer para entender que a vida é muito mais do que a gente vivia no nosso mundinho. A vida é tu compartilhar momentos com as pessoas. É tu ter história para contar. É tu dar risada. É tu, no final disso tudo, ser feliz. E é isso que é a minha missão maior hoje na Terra. Aí tu pega a palavra do que a Viane leu aqui, e sobre o que a gente citou do publicano, e do fariseu, e do bom samaritano. A gente faz assim, ó. Eu vou orar por ti, irmão. Tem um drogado ali, tá? É isso que vocês fazem. Tem um drogado ali, não, irmão, vou orar por ti, Deus te abençoe e tal, vai embora. É assim, mano? Quando ora. É assim? O que ajudou ele? Nada. Me explica aí o que tu ajudou ele. Mas Jesus fazia assim, não, peraí. Vamos ler direito a parábola. Eu vi o cara estatelado no chão. Eu disse para ele, não, vou orar por ti, Deus te abençoe. Ou ele pegou a mão do cara, levantou o cara, botou numa pousada, cuidou do cara, tratou o cara. Porque é isso que Jesus me mandou fazer. Isso é a mesa que cura. Porque quando eu consigo olhar na cara desse louco aqui e falar todas as verdades que eu tenho para falar para ele, ele se cura. Ele fala todas as verdades dele para mim e a gente se liberta. E assim a gente tem uma vida de verdade. A gente não oculta as coisas. E como é que vocês vivem? Vocês vivem no ocultismo. Vocês vivem falando mal uns dos outros. Vocês criam grupos para falar. Inclusive agora vocês vão criar grupo para falar disso. Vocês têm que se converter. Vocês têm que parar com essas práticas. Vocês têm que se arrepender verdadeiramente para viver o evangelho. Senão vocês nunca vão salvar ninguém. Aí vocês falam que eu não vou nos cultos. Sim, eu tenho muito mais o que fazer da minha vida. Eu tenho meu trabalho que me paga. E eu sou muito bem remunerado porque eu tenho um baita de um trabalho. Diferente de muitos de vocês que vivem do lado das igrejas e que não têm muitas ocupações. Mas isso não é soberba. Vocês entendem? Vocês me julgam errado? É que eu tenho ocupação e vocês não. E aí, assim, vamos lá. O que importa é salvar as almas. Mesmo eu não frequentando os seus cultos, eu cultuo demais o Senhor. É dia e noite cultuando. E almas sendo salvas, e almas crescendo. E esse trabalho cresce. E essa galera que está comigo podem até não ser obreiros de carteirinha, reconhecidos por algum lugar. Mas eles são obreiros pelos céus. Essa galera expulsa demônio comigo, essa galera liberta pessoas, essa galera pega junto. E isso o céu reconhece. E a vida deles está andando, a vida deles está sendo abençoada. E é por isso que eles estão conosco nisso.
Não é porque eles me idolatram não, como muitos falam. Mas é porque Jesus está no nosso centro. E é sobre isso, cara. Esse é o meu entendimento básico sobre o Evangelho. Qual é o entendimento de vocês? Fala aí. Fala aí. Cara, é que é um resumo de tudo que a gente falou de hoje, né? Evangelho, primeiramente, é a gente negar a nós mesmos. Entendeu? É aquele versículo base de tudo, cara. A gente entender que a gente é pecador. A gente entender que a gente é falho, que a gente é miserável, que a gente está fadado ao inferno e que a gente não é ninguém. Mas que Jesus, pelo dom dele, pela graça dele, nos amou, nos perdoou e nos conduziu à vida, entendeu? Esse é o Evangelho. A gente negar a gente se amar, a gente se perdoar, a gente conseguir olhar olho no olho e falar, cara, eu não gosto disso que tu faz, entendeu? E não é porque eu tenho algo contra ti que a gente não pode se amar, se perdoar e resolver essa situação, entendeu? Porque é falsidade eu estar com aquilo no coração, eu odiar aquilo, eu pensar naquilo e não te falar. Porque às vezes Deus pode estar te mostrando algo no teu irmão que pode resolver vocês dois se curar, vocês dois se perdoar, né? Tu falou do coração, a pessoa que fala a verdade, né? Em Salmos 15, eu vou ler uma tradução mais atualizada. Salmos de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo ou tabernáculo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, que é sincero e verdadeiro no que diz, não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Bem Bom. difícil. Nem fala isso na igreja, né? Jamais. Cara, e é sobre isso. A gente está sendo irônico. Vocês entendem que isso é uma ironia, né? Jesus era irônico. Nem fazem isso na igreja. É óbvio que vocês fazem. Vocês fazem isso todo dia. Inclusive estão fazendo agora. Só que, cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse peso vai cair sobre vocês. Porque, com todo respeito, eu não tô nem aí pra vocês. O meu compromisso é com Jesus Cristo. E aí ele me leva pessoas para ajudar. E eu vou fazer tudo para essas pessoas. Assim como ele fez. Porque isso é obra de Deus. Agora, vocês fazerem os seus grupos para alimentar a si mesmo e fazer o que vocês gostam, isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com vocês. Inclusive, o que faz fofoca, ou tanta contenda, semeia, discórdia, ele não edifica nada. E isso também é bíblico. Em Provérbios 6, 16, Deus vai falar sobre 6 coisas que ele odeia. Exato. E a sétima que ele abomina. E a sétima é aquele que faz contenda entre os irmãos. E vocês fazem isso todos os dias. Deus abomina vocês. É difícil de ouvir, eu sou soberbo. Não, eu só tô lendo a Bíblia que vocês gostam de ler, né? Sim, até que, ó, o 11:9, Provérbios também. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam de novo pelo quê? Pelo conhecimento. Beleza, aí vamos lá. Vamos lá. Vocês se julgam tão certos, né? E você não usa o tempinho de vocês? Tem bastante, né? Porque para fofocar vocês têm. Para falar de Jesus para as pessoas. Eu vou dar um conselho de amigo, de alguém que tem uma vida muito melhor que a de vocês. Por quê? Porque passou por vários processos que vocês não aceitam passar. Pega isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Bíblia de estudo. Olha que legal, eu estudo. E estuda isso aqui, meu querido. Porque isso aqui vai te levar a ter uma vida de verdade. Não o que tu vive. Porque se tu me disser, tá 12 anos no mesmo lugar sem mudar, e tu tá com Deus, desculpa, mas tá completamente errado. E é sobre isso, eu prego para eles evangelho, que é a transformação de vida. Se o Nathaniel fosse o mesmo, há um ano atrás que eu conheci hoje, poderia dizer que meu trabalho não tá funcionando. A mesma coisa do Natan, a mesma coisa do Kaique. Mas não é isso. Eles estão tão transformados em Jesus que hoje eles frutificam. E frutificar é isso, cara. E aí a gente vai ouvir aqueles dizer, mas eu não vejo uma árvore sem fruto tomar pedrada. Exato. E é isso, enquanto a gente estiver frutificando, fazendo o que é certo, a gente vai ser perseguido, vão falar da gente, mas vocês não vão ver a gente fazer isso. Por quê? Porque não é porque a gente é perfeito. Porque a gente estuda a palavra e sabe que Deus é contra isso. A gente quer mudar isso. E às vezes a gente erra, às vezes a gente se passa,
mas a gente está sempre se analisando, se arrependendo, pedindo perdão, e é isso. Evangelho é isso, é buscar o arrependimento sincero, frutos de arrependimento sincero. E é sobre isso. Evangelho é básico. Não sei se vai continuar, tá? Mas eu queria deixar Fala, encerrar fala, minha fala. fala. De tudo que a gente falou, cara, existe algo primordial, né? O principal, que é o alvo de tudo, que faz o porquê Jesus fez tudo que fez, que faz a gente fazer o que a gente faz por Jesus. Eu quero ler dois textos, mas o primeiro em 1 Coríntios 13:3, que fala que assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. E em João, 1 João 4, o Senhor diz assim, né, que amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele fala algo muito interessante. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o amor é o principal de tudo. Tem palavra também que diz que o amor corrige, o amor exorta, o amor protege, o amor cura, restaura, salva. Então, o verdadeiro amor é aquele que nega a si mesmo. Não se ensoberbece, o amor não se vangloria. Então vamos lá, vamos finalizar com essa palavra, então. Jesus, antes de subir, ele deu um novo mandamento. Ele diz assim: amarás o teu Deus acima de tudo. Como a ti mesmo. Vamos lá, como é que se ama o próximo como a ti mesmo? Vou tentar explicar de um jeito que a igreja entenda. Né? Chega o teu irmão, que é irmão, né? Tá na igreja, é irmão. Vem, chega o teu irmão na igreja e tu percebe que ele tá de chinelo de dedo e meia. Ele tá frio. E tu tem uns 15 pares de sapato no teu armário. Né? E tu só olha assim, fica frio e deixa quieto. Aí a palavra vai dizer assim, ó, se tu tem condição de fazer o bem e tu não faz, tu peca. Aí o bonitão deu a trombeta, ele sobe e chega assim, olha, é o seguinte, sou pastor presidente, que aqui é o meu título, eu vou em todos os cultos, eu dizimo, tá aqui os recibos, tá, peraí, afasta de mim, porque tu pratica a iniquidade. O iníquo é aquele que vai contra a palavra, o iníquo é aquele que vive pecando e não se arrepende, o iníquo é aquele que pode ajudar e não ajuda. Então tu não tá amando. De forma bem desenhada e didática para quem não quer entender o que é amar o próximo, se coloca no lugar. Se coloca no lugar porque fala assim, ó, gostam ama de como falar a ti. Aí gostam de falar de sororidade, de ter empatia. A gente ouve muito, eu sou empático. Será que é até mesmo? Amar o próximo como a ti mesmo é tu olhar o teu irmão passando por uma situação, tu olhar para tua vida miserável e pensar, eu não gostaria de estar na pele do meu irmão. Não gostaria de estar passando, ou eu não gostaria que fizessem comigo, e aí isso serve para fofoca, porque eu tenho certeza que quem faz fofoca não gostaria de ser assunto de fofoca, e pensar, eu não gostaria que fosse comigo, então eu não vou fazer, ou então eu vou ajudar, porque eu vou me colocar no lugar do irmão. Isso é amar ao próximo. Quando tu olha e te faz de louquinho, tu não tá te colocando no lugar do próximo, tu tá sendo soberbo e egoísta. Então tu não tem amor, nem por ti mesmo. Na verdade, tu está tomado por um espírito de engano. Exato. A gente gosta de falar de vozes estranhas. Porque só existe uma voz. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. A gente ouve muito sobre interpretação da palavra. É porque tu tem uma exegese diferente. Olha, até onde eu sei, só existe uma palavra e só um entendimento. É o que Jesus deixa bem claro, tá? Se na tua cabeça aí de, sei lá, atrofiada, tu tá pensando que existe mais do que uma interpretação, desculpa, tu tá muito errado. Através de uma palavra, tu pode tirar vários tipos de textos. Pode levar para um lado, levar para o outro. Como, por exemplo, vou dar um exemplo básico para te entender, tá? O sal da terra, né? Aquilo ali vai ter um contexto escatológico.
E aí tu vai viajar no tempo, tu vai entender para que funcionava o sal naquela época. Servia para conservar, para purificar. E sobre o que Jesus estava falando. Eu posso ir por isso aí e dar o contexto certo. E trazer uma exegese perfeita. Mas eu posso também dizer que o sal numa comida, isso é um exemplo, demais fica intragável, não consigo comer, certo? Agora, um sal num temperinho bom é uma delícia. Não tem nada a ver com o contexto daquela palavra. Mas não está errado. Eu posso tirar desse texto algum tipo de, tipo assim, outra levada, mas a essência, ela é correta, ela é perfeita. A essência é eu dizer a verdade. Por isso Jesus fala, em verdade vos digo. É isso, não o que tu está dizendo. Agora, eu não posso inventar algo diferente disso que leve para algo que vai te dar um caminho torto. Exato. É isso. É sobre isso. Inclusive, em Apocalipse está escrito, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro, e, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro.